Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, galera. A paz de Jesus e o amor de Maria seja com cada um de vocês. Então, dando sequência à nossa meditação no livro do Atos dos Apóstolos, agora a gente vai continuar no capítulo 25 e 26. Para isso a gente vai invocar sobre nós a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, então, pessoal, vamos continuar lá no capítulo 25 e 26. Vai dizer assim, 3 dias depois de sua chegada à província, Festo subiu de Cesareia a Jerusalém. Aí os sumos sacerdotes e os judeus mais notáveis foram ter com ele, acusando Paulo, e rogaram-lhe, com insistência, como um favor, que o mandasse de volta para Jerusalém. É que queriam armar-lhe uma emboscada para o assassinarem no caminho. Festo, porém, respondeu que Paulo se achava detido em Cesareia, e que ele mesmo partiria para lá dentro de poucos dias. E acrescentou, portanto, os que dentre vós são de prestígio, desçam comigo, e se houver algum crime nesse homem, acusem-no. Demorou-se entre eles cerca de 8 ou 10 dias, e desceu a Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e citou Paulo. Assim que este compareceu, rodearam-no os judeus que tinham descido de Jerusalém, e acusaram-no de muitos e graves delitos que não podiam provar. Paulo alegava em sua defesa: em nada tenho pecado contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Mas Festo, querendo agradar os judeus, disse a Paulo: quereis subir a Jerusalém e ser julgado ali diante de mim? Paulo, porém, disse: estou perante o tribunal de César. É lá que devo ser julgado. Não fiz mal algum aos judeus, como bem sabes. Se eles tenho feito algum mal ou coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há daquilo de que estes me acusam, ninguém tem o direito de entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo conferenciou com os seus assessores e respondeu: para César apelaste, a César irás. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice desceram a Cesareia para saudar Festo. Como se demorassem ali muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo. Félix deixou preso aqui um certo homem. Quando estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus vieram queixar-se dele comigo, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes que não era costume dos romanos condenar homem algum, antes de ter confrontado o acusado com os seus acusadores, e antes de lhes dar a liberdade de defender-se dos crimes que lhes são imputados. Compareceram aqui, e eu, sem demora, logo no dia seguinte, dei audiência e ordenei que conduzissem esse homem. Apresentaram-se os seus acusadores, mas não o acusaram de nenhum dos crimes de que eu suspeitava. Eram só desavenças entre eles a respeito da sua religião, e uma discussão a respeito de um tal Jesus, já morto, e que Paulo afirma estar vivo. Vi-me perplexo quanto ao modo de inquirir essas questões, e perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém e ser ali julgado. Mas Paulo apelou para o julgamento do imperador. Mandei que fique detido até que o remeta a César. Agripa disse então a Festo: eu também desejava ouvir esse homem. Ao que ele respondeu: amanhã o ouvirás.
No dia seguinte, Agripa e Berenice apresentaram-se com grande pompa, e entrando com os tribunos e as pessoas de mais relevo da cidade na sala de audiência, foi também Paulo introduzido por ordem de Festo. Festo tomou a palavra. Ó rei, e todos vós que estáis aqui presentes, vedes este homem contra quem os judeus em massa e com grandes gritos vieram reclamar a morte, tanto aqui como em Jerusalém. Mas tenho averiguado que ele não fez coisa alguma digna de morte. Entretanto, havendo ele apelado para o imperador, determinei remeter-lhe. Mas dele não tenho nada de positivo que possa escrever ao imperador, e por isso mandei-o comparecer diante de vós, mormente diante de tua majestade, para que essa audiência apure alguma coisa que eu possa escrever. Pois não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações formuladas contra ele. Muito bem, então capítulo 25, a gente vê agora como Festo tratou Paulo, né? E Paulo apelou para o julgamento de César. Então Festo está vendo um jeito de conduzir ele até o imperador César Augusto. Muito bem, agora a gente vai para o capítulo 26. O capítulo 26 vai dizer o seguinte: Agripa disse a Paulo: tens permissão de fazer a tua defesa. Paulo então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. Julgo-me feliz por hoje haver fazer a minha defesa na tua presença, ó rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Minha vida, desde a minha primeira juventude, tem decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Sabem eles, desde longa data, e se quiserem poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa de nossa religião, isto é, como fariseu. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus a nossos pais, e a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus noite e dia. Por essa esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Também eu acreditei que devia fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim procedi, de fato, em Jerusalém, e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso poder dos sumos sacerdotes. Quando os sentenciavam à morte, eu dava minha plena aprovação. Muitas vezes, perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar. Enfurecendo-me mais e mais contra eles, eu os perseguia até no estrangeiro. Nesse intuito, fui a Damasco, com o poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei. Eu estava em caminho quando uma luz do céu, mais fulgurante que o sol, brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra, e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Então eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que viste, e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Escolhi-te do meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio, para abrir-lhes os olhos,
a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Desde então, ó Rei, não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiramente aos de Damasco, e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judeia, e aos pagãos, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo dignas obras correspondentes. Por isso, os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me. Mas, assistido do socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. Dou testemunho a pequenos e a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, a saber que Cristo havia de padecer, e seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos havia de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo exclamou em alta voz: Estás louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo. Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência. Pois dessas coisas tem conhecimento o rei, em cuja presença falo com franqueza. Sei que nada disso lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês. Disse então Agripa a Paulo: Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: Provera a Deus que por pouco e por muito, não somente tu, senão também quantos me ouvem, se fizessem hoje tal qual eu sou, menos estas algemas. Menos essas algemas. Então o rei, o governador, Berenice e os que estavam sentados com eles se levantaram. Retirando-se, comentavam uns com os outros: Esse homem não fez coisa que mereça a morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: Ele poderia ser solto, se não tivesse apelado para César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha só, meus irmãos, como Paulo tem testemunhado a fé em Jesus Cristo. Então ele, dizendo toda a história da vida dele, ele diz que Jesus o encontrou, que Jesus o converteu, e a missão dele era anunciar a ressurreição em Jesus Cristo. E se não fosse por ele ter apelado a César, Festo e o rei Agripa, por eles teriam soltado Paulo. Mas como ele apelou a César, então ele seria conduzido a César. Então, não deixe de ver os próximos capítulos, 27 e 28, que são os últimos do livro do Atos dos Apóstolos. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.